Pai Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui no centro da cidade, mais uma vez, evangelismo de rua, juntamente com meu amigo evangelista Daniel Balbino, evangelista Jameson Oliveira. Estamos aqui no objetivo de pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos corações, aos homens, sem Deus e sem paz, sem salvação. Nosso objetivo é levar a mensagem salvífica, a mensagem que transforma o homem e faz do homem uma nova criatura. Tenho certeza que o Espírito Santo, o Espírito é Ele que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que faz a obra no coração dos homens, nos corações dos seres humanos. Desde já, a sua presença é de suma importância. Visite nosso canal YouTube, está lá, arroba Evangelismo de Fogo, ou então Impacto, além das quatro paredes. Lá vai estar uma pilha de vídeos, pregação de rua, o Evangelho de Cristo Jesus. Está o evangelista Daniel Balbino pregando com muita simplicidade, levando o Evangelho de Cristo a todas as pessoas aqui no centro da cidade. E demais, a sua presença e sua importância. Mais o evangelismo de rua, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Eu seguro só o celular. É mais fácil, né? Isso. Então faz assim, ó. Eu vou botar aqui assim. Deixa minha Bíblia aqui no pedestal aqui. Eu seguro pra tu. Aí tu aperta, entendeu? Aí. Glória a Deus. Oi. Tá bom já? Tá, pode apertar, pode falar. Neste momento, neste lugar, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho do amor de Jesus Cristo para todos vocês que estão à escuta desse megasom. Estamos aqui para levar um pouquinho da mensagem da palavra de Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, a palavra do Senhor disse, Jesus Cristo dando ordem para que cada um de nós viesse a sair para pregar o Evangelho a toda criatura. Ele disse, vinde por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nesta tarde estamos aqui para mais uma vez falar deste grande amor de Deus. Eu quero aqui falar um pouco da palavra de Deus que encontra registrado no livro de João, capítulo de número 9. Quero fazer menção do versículo 1 ao versículo de número 7, a qual Jesus Cristo ele ia caminhando e de repente ele encontra um homem que era cego Bartimeu. E quando nós olhamos os seus discípulos, ao ver aquele homem cego, eles vão fazer uma pergunta para Jesus Cristo. Naquele momento, os discípulos de Jesus Cristo, eles perguntaram para Jesus ao ver aquele homem cego. Porque no passado, quando alguém tinha alguma paralisia, algum defeito no seu físico, de repente lembrava que os seus pais poderiam ter pecado, seus pais poderiam ter feito alguma coisa que viesse agora a sua descendência a pagar pelos feitos dos seus pais. Então os discípulos de Jesus Cristo, ele pergunta, quem pecou para que este nascesse cego? É muito fácil nós olharmos para alguém e fazer uma leitura a respeito
respeito da vida dele, e até mesmo imaginar que ele está passando por alguma coisa, por a sua desobediência, pelos seus atos, pelas suas escolhas, por aquilo que ele faz. Mas nem sempre é desta forma. Jesus Cristo, então, ele vai esclarecer para os seus discípulos que ali estavam fazendo uma leitura a respeito daquele cego. Então Jesus Cristo vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas tudo isso é para que a glória de Deus manifeste em sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, neste lugar, nem sempre as dificuldades que enfrentamos, nem sempre os problemas que nos atingem, não é motivo de nós imaginarmos que estamos esquecidos. Quantas pessoas que pensam, por ele estar passando por alguns momentos que parece que não vê uma saída, quantas pessoas que ele faz uma leitura da sua vida e começa a pensar, imaginar que Deus não lhe ama, começa a pensar que ele é uma pessoa que não tem valor diante de Deus. Mas neste momento nós viemos aqui para dizer para você que o que você está passando não muda nada diante de Deus. Tudo isso é para que a glória de Deus possa manifestar na sua vida. Enquanto os discípulos de Jesus Cristo, eles imaginavam que aquele homem estava sofrendo pelos seus erros, pelas suas falhas, por atos de erro de alguém. Jesus Cristo, ele é aquele que não veio para condenar ninguém. Jesus Cristo não veio para crucificar ninguém. Jesus Cristo veio para trazer salvação a todos perdidos. Então, naquele momento, Jesus Cristo, ele vai fazer um lodo, e vai ali, ele cospe na terra e faz um lodo, e aquele barro ele passa nos olhos daquele cego. Jesus Cristo poderia simplesmente dizer uma palavra para aquele homem, e aquele homem já voltar a enxergar, que era o desejo daquele homem. Muitas das vezes é tudo isso que nós queremos. Muitas das vezes tudo o que nós queremos é que as coisas sejam muito fáceis para nós. Muitas das vezes tudo o que queremos é uma ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo pega ali o barro e passa nos seus olhos, algo que para muitos parece algo nojento, mas eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele tem a forma de trabalhar, e ele queria mostrar para aquele cego que aquele barro representa aquele que tem autoridade, aquele que um dia pegou do pó da terra para fazer o homem. Da mesma maneira que Jesus estava com o Pai quando ali formou o homem simplesmente do pó da terra, da mesma forma Jesus Cristo estaria mostrando que o mesmo poder que estava com o Pai ali para fazer o homem, estava com ele também ali para trazer de novo à vista aquele homem cego. Então Jesus Cristo disse para aquele homem: vai ao tanque de Siloé e lava. Eu quero te dizer para você, o homem que estava cego, ele não poderia ir sozinho ao tanque. E esse é um dos motivos que aqui estamos. Porque uma pessoa por si própria, muitas das vezes, ele não consegue ir até Jesus Cristo. Precisa que alguém o ajude. E nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para dizer para você, enquanto muitos dizem que para você não tem jeito, nós estamos aqui para dizer uma palavra, deixar uma palavra de esperança para você. Nós estamos aqui para dizer para você que nós estamos aqui para te ajudar a chegar ao tanque. O tanque ali de Siloé, ele é um tanque que significa
Jesus Cristo. Ah, mas por que esse tanque significa Jesus Cristo? Porque aquele tanque, ele não foi feito ali naquele lugar. O tanque de Siloé, ele é um tanque que a água, para chegar àquele tanque, ela vinha de longe, ela era enviada por túnel, para que o povo, quando cercasse a cidade, para vencer aquela cidade, eles não descobriam aonde vinha a água, porque era uma forma de vencer a quem estava dentro da cidade, era uma forma dos inimigos vencer as pessoas, era tampando, cercando, tirando a água que jorrava para dentro da cidade. Então aquele tanque, ele vinha por baixo das rochas, em túnel, até chegar ali ao tanque de Siloé. É por isso que aquele tanque tinha o nome de enviado, porque ele era enviado de outro lugar para estar ali. E Jesus Cristo, nós apresentamos ele também, porque João, ele disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Então ali João vai falar que Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para trazer salvação a todo aquele que crê. O próprio Jesus Cristo, no livro de João, ele vai dizer, eu fui enviado do Pai. Então nós vemos aqui Jesus Cristo, ele falando de si mesmo, ele falando a respeito de si mesmo, que pode trazer salvação a todo aquele que crê. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para falar a respeito de alguém que um dia ele recebeu um grande milagre, ele teve a sua visão restaurada, só que ele precisou fazer algo que eu vou falar para você. Aquele cego, ele tinha 3 problemas, porque primeiro, ele era um mendigo, ele era alguém que estava à beira do caminho, esperando ali alguém passar, para que pudesse lhe dar uma esmola, para que alguém pudesse dar algo por ele. Então ele precisava, ele era alguém que não tinha dignidade. E outro problema que ele não enxergava, mas chegou a solução para ele, chegou a resposta, chegou Jesus Cristo. Então ele agora, depois de ter ali o lodo, depois de ter o barro aplicado ali nos seus olhos, ele precisou fazer alguma coisa, tomar uma posição, sair do seu lugar e ir até o tanque. Quantas pessoas que precisam receber alguma coisa, mas eles não vão em lugar nenhum. Eles querem ficar se trancado dentro da sua casa. Muitas vezes ele se tranca entre as paredes, muitas das vezes ele se tranca dentro do seu quarto. Mas eu quero te dizer para você sair dessa dificuldade, para você sair desse problema que você está vivendo, você precisa dar um passo, ir até Jesus Cristo, porque quando você vai até a Ele, que significa o tanque de Siloé, os seus problemas ali ficam sepultados, os seus problemas ficam ali, porque Isaías disse, lá no livro de Isaías profetizando a respeito de Jesus Cristo, Isaías disse, porque o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que tomou sobre si, mas nós precisamos ir até Ele. Quando nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 28, Jesus Cristo, Ele lança o convite, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele te convida para aliviar o teu cargo. Jesus Cristo te convida para assumir esta posição. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Jesus Cristo quer te dar nova vida, mas você precisa sair do seu lugar. Assim como aquele cego, ele saiu e foi até o tanque, assim você precisa ir até Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele te convida para sair do seu lugar e ir até Ele.
nós estamos aqui porque nós sabemos que você precisa ouvir esta palavra. O cego, ele estava à beira do caminho, mas alguém, um certo dia, foi até a ele e disse que Jesus Cristo passaria naquela estrada. Jesus Cristo passaria naquele caminho. E quando Jesus Cristo passasse por aquele caminho, então aquele cego era só clamar por Jesus Cristo, filho de Davi, que ele teria a sua visão restaurada. E foi tudo o que aquele cego fez. Aquele cego, ao ouvir o barulho da multidão, ele não enxergava, mas ele sabia que alguém importante estava passando por ali. Então ele vai perguntar: quem é que está passando? Alguém disse: é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, filho de Davi. Glória a Deus. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos chegavam para ele e diziam: cala a boca, fica quieto. Eu quero te dizer quantas pessoas, muitas das vezes, quando você vai contar o seu problema, eles não te ajudam. Mas Jesus Cristo, enquanto aquele homem estava ali ouvindo um não, enquanto aquele cego ouvia os outros dizendo para que ele não incomodasse o mestre, Jesus parou. Jesus Cristo parou naquele momento e Jesus disse: chama o ceguinho. Imagina agora aquele cego sentado à beira do caminho, ouviu alguém chegar até ele e dizer: olha, levante, porque o mestre te chama. Levante, porque o mestre está te chamando. Imagina a alegria daquele cego naquele momento, ao saber que o seu nome estava sendo mencionado, o seu nome estava tendo importância. Ele tinha ouvido muito não, mas naquele momento ele ouviu uma palavra: tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Eu quero te dizer para você, quem sabe você ouviu muitos não, muitas pessoas, quem sabe, não queria a tua presença, mas eu deixo uma palavra para você: Jesus Cristo é aquele que nunca te rejeita. Jesus Cristo é aquele que está pronto para te ajudar. Ele está pronto para ajudar você a resolver qualquer situação. Jesus Cristo, naquele momento, ao receber a presença daquele cego, perguntou para ele: por que me chama? O que você quer? E o cego olhou para Jesus e disse: eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Isso indica que aquele homem um dia ele já tinha enxergado. Então Jesus Cristo agora vai passar ali, vai cuspir a terra e fazer o lodo e passar aos olhos do cego. Para muito aquele cego era apenas um mendigo, apenas alguém sentado à beira do caminho, sentado a um lugar que não ia a lugar nenhum. Eu fiquei imaginando, a Bíblia diz que aquele homem estava sentado à beira do caminho. Eu fiquei pensando, mas aquele homem não poderia, a Bíblia não poderia ter dito que aquele homem estava no caminho. Mas depois eu fui entender que quem está no caminho, ele tem um destino a chegar. Quem está no caminho, ele está indo para algum lugar. Ele tem a esperança de chegar a algum lugar. E quem está sentado à beira do caminho, ele simplesmente está junto do caminho. Uma coisa é você estar no caminho caminhando. Quando você está no caminho caminhando, você tem esperança: eu vou chegar a tal destino. Mas quando você está junto, você não está indo. Você está simplesmente olhando os outros passar, simplesmente ouvindo os outros passar por aquele lugar. Quem sabe há muito tempo você está à beira do caminho,
ouvindo os outros ir e você ficar, vendo os outros prosperando e você parado, vendo os outros conquistando e você no mesmo lugar, vendo os outros prosseguindo e você sem esperança de chegar. Mas eu vim nesta noite, nesta tarde, neste lugar, para dizer para você: levante da beira do caminho, chega de ficar mendigando, chega de ficar à beira do caminho, saia do seu lugar, chegue até Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a sua história. Se aquele cego simplesmente tivesse conformado com a situação de ficar à beira do caminho, ele estava lá, ia morrer à beira do caminho, vendo os outros indo e ele ficando. Mas ele tomou uma decisão: eu não quero mais ficar na beira deste caminho, eu não quero mais viver na beira deste caminho. Eu encontrei alguém que pode mudar a minha história. E a primeira coisa que aquele cego fez foi jogar a sua capa fora. A sua capa era lembrança do passado. A sua capa é que dava a ele a legalidade para estar ali pedindo. Mas naquele dia ele disse: a partir de hoje eu não dependo mais desta capa. A partir de hoje eu não dependo de pedir nada para ninguém. A partir de hoje eu não vou ficar vendo os outros passar e vou ficar aqui. A partir de hoje a minha história muda. A partir de hoje eu vou com aqueles que andam. A partir de hoje eu vou ser alguém que vai ter um destino a chegar. Eu quero dizer para você: saia da beira do caminho, comece a olhar para Jesus Cristo, que você vai ter sempre um destino, um alvo a alcançar. Esse é o meu convite, é o meu conselho para você: abrace a Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua história. Nós não saímos de casa para vir aqui à toa. Nós viemos aqui para trazer para você as boas novas, para falar da esperança que um dia alguém falou para nós. Nós viemos aqui para te ajudar a chegar ao tanque. E você pode chegar a esse tanque que vai muito além. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele fez a promessa para o nosso pai Abraão, Ele disse: sai da sua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quem anda com o Senhor Jesus Cristo, ele não precisa estar vendo o futuro, ele precisa simplesmente confiar no Senhor, porque o futuro dele está garantido pelo Pai. Eu quero te dizer, talvez você não esteja vendo muito além, mas se você estiver vendo Jesus Cristo, pode ter certeza que o teu futuro está garantido. Assim fico com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou devolver aqui a minha oportunidade para o nosso querido evangelista irmão Jameson, que vai falar ainda mais um pouco para você nesta noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Aí tu mandei para nós ler, por favor? Onde que vira aí? Ah, tá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amigos ouvintes do Evangelho de Cristo Jesus, no livro de Romanos, no livro de Romanos está escrito que esse mundo não se compara com a glória que há de ser revelada. No livro de Romanos está escrito que esse mundo, que os prazeres mundanos, os bens prazeres desse mundo não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada. Pois bem, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, Ele veio a esse mundo. O Deus Todo-Poderoso que de uma forma humana veio a esse planeta Terra. E Ele veio no objetivo de salvar, curar os que se havia perdido. A Bíblia fala que para isso
o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A esses homens, a essa raça humana, compreendesse e entendesse em Jesus Cristo de Nazaré a esperança para os homens. Se os homens entendessem e compreendessem que os homens sem Deus, ele é palha, os homens sem Deus, ele é cinza. É necessário que os homens reconheçam o poderio de Cristo. É necessário que os homens reconheçam, enquanto a vida, a esperança para os homens. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo é sem misericórdia. A misericórdia é agora, enquanto nós estamos no corpo de carne e osso. Enquanto nós estamos num corpo de carne e osso, enquanto nós estamos no corpo de carne e osso, temos esperança, temos oportunidade de arrependimento, pois a Bíblia fala que esse mundo não se compara com a glória que há de ser revelada. Esse mundo é um caos, esse mundo é passageiro. Uns vivem 30 anos, outros vivem 40 anos, outros vivem 50 anos, outros vivem muitos menos 80 anos e já desce a sepultura. Depois que os homens partem dessa vida, segue-se o juízo, e o juízo é sem misericórdia. E o juízo é sem misericórdia. Depois que o nosso corpo tomba no chão, teus parentes, teus parentelas, pega na alça do caixão, pega na alça do caixão e leva o teu corpo para o cemitério. Ali termina tudo. A tua matéria humana termina tudo ali. Mas o que está dentro de você, o que está dentro de você, que é o espírito, que é a alma, que Deus deu, segue o seu juízo. E o juízo é sem misericórdia. Quando Cristo ele veio a esse mundo, ele veio para dar oportunidade para os homens. Quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para dar oportunidade de salvação para os homens. Oportunidade de salvação para os homens. Eu tenho uma notícia nesta noite. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva os homens ao céu. Eu tenho uma notícia nessa noite. O Deus que fez os céus e a terra, ele vai voltar por esse mundo. O Deus que fez os céus e a terra, ele vai arrebatar o povo aqui nesse globo terrestre, nesse planeta Terra. A mensagem nesta noite é: Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a porta para o encontro do Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Verbo encarnado. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Criador do universo. Ele é um Deus que ele tem um plano na vida dos homens. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na vida de cada ser humano. Deus tem um plano na vida dos homens. Que plano é esse? Plano de salvação. Plano de salvação. Plano de salvação. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, ninguém se salvaria. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, evangelista Daniel Balbino, ninguém se salvaria. Mas quando Jesus, pendurado na cruz do Calvário, quando Cristo, pendurado no Gólgota, quando Jesus, pendurado na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue na cruz. Ele derrama o seu sangue na cruz. Ele derramou o seu sangue pela raça humana. Jesus morreu na cruz pela raça humana. Jesus entregou a oportunidade de salvação para os homens. O que
Quando acontecer o arrebatamento, quando acontecer a volta de Jesus por sobre as nuvens, os homens do planeta Terra, os homens do planeta Terra, os seres humanos do globo terrestre, vão ficar desesperados, arrependidos, pois Jesus voltou e ele ficou. Vai chegar um dia que esse mundo vai passar por uma perseguição tão grande. Vai chegar um dia, após o arrebatamento da igreja, após a volta de Jesus Cristo por sobre as nuvens, esse mundo vai ser abalado, esse mundo vai passar por uma perseguição tão grande, que para você ter a sua salvação, vai ser pelo seu próprio sangue, vai ser pelo seu próprio sangue. Mas nesta noite, nós pregamos as boas novas de salvação. Nós pregamos as boas novas de salvação. Jesus é a boa nova de salvação. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele te ama e tem um plano na tua vida. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Plano de salvação. Plano de salvação. Plano de salvação. Quando Jesus veio nesse mundo, ele veio para dar mais uma segunda chance aos homens. Ele veio para dar mais uma segunda chance aos homens. Segunda chance de arrependimento. A Bíblia fala que sem arrependimento ninguém verá a glória de Deus. Sem arrependimento ninguém nesse globo terrestre, famosos, poderosos, ricos, milionários, não me interessa. Sem arrependimento ninguém nesse mundo vai ver a glória de Deus, vai ver a vida eterna. A Bíblia fala, quando Jesus percorria esse mundo, quando Jesus andava por esse mundo, a sua mensagem era: arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Você quer ter vida eterna? Arrependemos, verás a glória de Deus. Você quer ter a vida eterna? Aceita o Deus Todo-Poderoso. Você quer ter a vida eterna? Reconheça o nome de Jesus. Reconheça o nome de Jesus. Aceite Jesus como o Salvador em todo tempo. Estamos nos últimos dias. Estamos nas últimas horas do planeta Terra. Hoje os homens casam, então de casamento. Hoje os homens trabalham, guardam milhões e milhões de dinheiro na sua conta bancária. Guardam mansões e mansões de dinheiro, fazendas e fazendas, milhões e milhões e milhões de dinheiro. Mas eu quero te falar uma coisa: depois que você morre, você desce a Catatumba, você desce ao cemitério, e a tua alma segue ao juízo, e o juízo é sem misericórdia. Mas se você não reconhecer Jesus, se você não reconhecer Jesus, se os homens aqui na terra não reconhecer Jesus, ninguém vai se salvar nessa terra. Existe dois caminhos: o caminho da vida eterna e o caminho do tormento eterno. Você que ouviu a palavra, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Você que ouviu a palavra, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Nós deixamos essa mensagem ao teu coração. Jesus salva, Jesus cura, Ele cura as tuas feridas da tua alma, Ele te restaura a tua vida, Ele te renova, Ele derrama avivamento sobre a tua vida, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre a tua vida. Vai chegar um dia, para me terminar e concluir, vai chegar um dia, e esse dia está chegando, esse momento está chegando,
Esse momento está chegando. A volta de Jesus por sobre as nuvens. A volta de Jesus por sobre as nuvens. A volta de Jesus por sobre as nuvens. O céu vai se rasgar de um canto ao outro. O céu vai se rasgar de um canto ao outro. Vai aparecer o céu, o sinal da vida do Filho do Homem. Vai aparecer o céu, o sinal da vida do Filho do Homem. E quando esse dia acontecer, vai acontecer algo extraordinário nesse planeta. Desaparecimento de um povo nesse planeta Terra. O grande encontro de Jesus por sobre as nuvens. Você que ouviu a palavra, que Deus em Cristo vos abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te apresentamos cada vida que está aqui no centro da cidade. Te apresentamos, Pai, a criança, o ancião. Te apresentamos, Pai, jovem, crianças, mulheres, homens. Profetizamos, meu Deus, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Nós repreendemos todo mal, nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos toda doença, nós repreendemos todo mal sobre a tua vida, sobre a tua casa, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós profetizamos avivamento, nós profetizamos milagre, nós profetizamos cura, profetizamos milagre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em Cristo vos abençoe. Receba essa palavra, receba Cristo como o teu Salvador. Mais evangelismo, meus irmãos, com sucesso, para a glória de Deus. Juntamente com o evangelista Daniel Balbino, pregamos aqui no centro, com muita simplicidade, com o coração apaixonado por Cristo, apaixonado por falar de Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso chamado. Esse chamado está no nosso coração, está na nossa alma. É como uma fogueira que vai queimando, e vai queimando, e vai queimando. Muito obrigado pela sua presença. Sua presença é de suma importância. Mais evangelismo aqui no centro da cidade. Muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Siga o nosso canal lá. Amém? Lá, Daniel.